Eu sou a Andreia e hoje eu vou falar sobre o episódio de Sushita que aparece o J-Hope. Eles começam a falar sobre o J-Hope ter sido o primeiro a lançar um álbum solo e vamos ver o que é que eu achei deste tema interessante. O Suga puxou o assunto em como deve ter sido difícil ser o primeiro a lançar um álbum solo, já que ele é muito cauteloso, então ele prefere que os outros sejam o primeiro para ele, conseguir ver, aprender com alguns erros que eles façam e também para estar melhor preparado. O J-Hope também estava a dizer que ele não foi o primeiro bem porque ele quis, foi porque ele tem sempre tudo bem organizado, então era naquela altura que ele ia lançar o álbum solo e acabou por ser o primeiro porque os outros ainda não estavam preparados para lançar o seu álbum solo. E acho que já deu mesmo para reparar como o J-Hope gosta de ter tudo mesmo organizado, porque ele já tinha preparado várias coisas, já temos outro documentário, acho que se chama Open Street para 2024. E em ser o primeiro, a mim parece-me ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Tal como o Suga também estava a pensar, porque ele assim consegue perceber melhor o que fazer ao ver o que é que os outros fizeram e ver o que correu menos bem e assim conseguir aprender para quando for a sua vez já conseguir evitar alguns erros. E ser o primeiro para mim parece um bocado assustador. Mas não ter medo de arriscar é importante, e tal como o J-Hope disse no documentário dele, que isto o faria passar para um próximo nível. Eu entendo como um outro nível de preparação. Mais aprendizado, pois passar por coisas difíceis acabam por nos fazer crescer. Faz com que consigamos aprender a lidar melhor com situações que são mais difíceis e estarmos mais preparados para outras coisas. E penso que isto foi bastante importante para ele, para crescer como pessoa e passar para aquele próximo nível que ele dizia. Nós vimos que no documentário, enquanto ele preparava o álbum solo, ele estava bastante cansado e chegou uma parte que ele até estava quase deprimido, em que ele começou a falar de porque é que ele continuava a fazer aquilo, que ele podia apenas viver agora tranquilamente sem se pôr sob pressão, como ele estava a fazer, ele apenas podia viver como um preguiçoso agora, mas ele não fazia isso e foi isso mesmo que o fez chegar até ali. Foi essa personalidade que ele tem de estar sempre a pôr-se fora da sua zona de conforto. Em situações que tu vais estar mais sob pressão, foi isso que o fez chegar a este momento a ser o J-Hope do BTS. Se ele não fosse assim, ele não conseguia chegar a isso. Porque vamos imaginar, algumas pessoas pensam, se eu tivesse aquele dinheiro e assim, eu agora ia descansar e aproveitar o resto da vida sem me estressar muito. E só por ter esse pensamento, provavelmente essa pessoa nunca vai conseguir chegar aí. Porque aquela personalidade que o J-Hope tem é que o ajudou a ser o J-Hope neste momento. A ser alguém que consegue se pôr sob pressão. Foi por isso que ele conseguiu chegar aqui nestes anos todos que ele teve que passar. E às vezes é importante arriscarmos algumas coisas, mesmo com medo. Obviamente que temos noção daquilo que nos estamos a pôr, mas às vezes é importante para crescermos um pouco e aprendermos a lidar com situações estressantes. Porque se estivermos sempre na nossa zona de conforto e não nos arriscarmos, tudo vai ser difícil para nós. Qualquer situação, qualquer momento em que não corre como nós tínhamos pensado, já vai ser algo muito estressante para nós. Mas uma pessoa que esteja habituada a lidar com isso e que esteja habituada a sair da sua zona de conforto, já vai saber melhor como responder a essa situação que mudou. Por isso é bastante importante nós sairmos da nossa zona de conforto para aprendermos a lidar com diferentes situações e acabarmos até por nos estressarmos menos depois. Porque para uma pessoa que nunca sai da sua zona de conforto, pequenas coisas que acontecem já vão estressar muito. E para alguém que está habituado a lidar com pressão, essas pequenas coisas já não o vão estressar porque para ele já é normal. Então, desafios a sair da sua zona de conforto, embora seja muito complicado, às vezes é preferível só ficar no meu quarto e ter tudo planeado. E sobre aquela personalidade do J-Hope, de ele agora neste momento ia apenas entrar de férias, eu vi um vídeo bastante interessante que acho que vai explicar um bocadinho melhor, então eu vou mostrar aí. Você consegue dar uma dica rapidinha para quem está assistindo a gente e quer se tornar um bilionário amanhã? Amanhã? Não dá? Bom, pergunte-se o que você vai fazer quando tiver 1 milhão, 1 bilhão? Se a resposta for, vou pôr os pés para cima e relaxar, provavelmente você não se tornará um bilionário. A grande parte dos bilionários seguem trabalhando, eles não o fazem por dinheiro, é alguma coisa. O primeiro short que aparece. Não sei se viram o documentário, mas no documentário vimos, e em lives, vimos que realmente foi um momento muito estressante depois do álbum o Lollapalooza, que eles chegou a emagrecer alguns quilos e assim. O stress realmente deve ter sido muito. E ainda bem que o Jimin estava lá para o apoiar. E outra coisa que eu gosto bastante também do J.O. foi, tal como ele falou no Sushita, ele também falou que, já que era o primeiro, gostava de mostrar aos outros membros depois
como fazerem melhor nas suas vezes para terem algo mais polido e completo. E gostei muito desse J-Hope que, pronto, eu vou à frente e depois vocês podem fazer melhor. Eu gostei muito desse J-Hope que estava a dizer que também gostava de ser uma influência para os membros que viessem a seguir a ele com os álbuns solo. Acho que percebemos que ser o primeiro não é assim tão fácil. Diria mais que o difícil é começar, mas é importante porque se não se começa, não se faz. Então,